Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu novo treinamento. Você já está vendo aí na tela, o Vendedor de Leads. Vai ser um treinamento super prático que eu vou te ensinar muita coisa legal. Mas o principal, eu quero mostrar para você como criar um negócio sólido e lucrativo através da internet. Vai ser uma abordagem um pouco diferente do que você já está acostumado. Por quê? Quando a gente fala em trabalhar na internet, ganhar dinheiro online, geralmente a gente pensa no quê? Em programas de afiliados, como Hotmart, como já te ensinei no treinamento Afiliado MacGyver, essas coisas, campanhas de CPA, que é aquele custo por ação, que você é remunerado por gerar leads e algumas coisas do tipo, gerando campanhas. Isso está crescendo ainda no Brasil, tem bastante gente fazendo. Além daqueles programas de PPC, como o AdSense, que você coloca banners no seu site e a cada clique que você recebe, você ganha um dinheiro. Então, são coisas bem interessantes, mas os nossos conhecimentos em marketing digital permitem que a gente faça coisas inimagináveis, que a gente ganhe dinheiro de diversas formas fora da caixa, como se convenciona falar atualmente. E a venda de leads é uma forma muito pouco explorada e que pode gerar muito dinheiro para você. Eu acredito principalmente na parte de venda de leads, porque eu sempre bato na tecla, o seu vizinho advogado está precisando de leads, o seu amigo corretor de seguros está precisando de leads. Então no seu círculo atual de amizade já tem um monte de gente que está precisando de leads. Então eu quero pegar o seu conhecimento em marketing digital e transformar isso em um negócio altamente lucrativo, e é o que eu espero passar para você nos próximos slides e nas próximas aulas. Então, se fosse para resumir esse livro, pegando a minha colinha, qual é a ideia desse curso? Eu quero ensinar você um passo a passo, tá? Vai ser bem passo a passo, vou te falar tudo que você deve fazer, como sempre. Para quê? Para que você sozinho crie a sua própria empresa de vendas de leads, rapidamente e com investimento extremamente baixo. Mais uma vez eu sempre bato nessa tecla. Começar de forma orgânica, começar investindo pouco, gastando pouco, para que você consiga ganhar dinheiro antes de gastar uma tonelada de dinheiro. E a venda de leads vai ser um processo que é fácil de fazer, você não precisa de ter conhecimentos muito avançados, eu vou te mostrar isso no decorrer do treinamento, e eu tenho certeza que você está mais do que apto de se tornar um vendedor de lead ao final desse treinamento. Mas, antes da gente avançar, muita gente não sabe, mas afinal, o que é o tal de lead? Eu vou começar falando de uma forma um pouco mais teórica, tá? Para o negócio ficar um pouquinho mais bonitinho, mas daqui a pouquinho eu vou dar uma visão simplificada do que eu tenho de lead, e aí você escolhe a definição que você prefere, tá? Uma das definições, o lead virou sinônimo do quê? Qualquer visitante do seu site que informa os seus dados de contato em troca de algum tipo de conteúdo. Você já deve estar acostumado com isso, né? O que eu estou falando aqui? Página de captura. Deixa o seu e-mail, receba um e-book, receba um curso grátis e você deixa o seu e-mail em troca. Automaticamente você se torna um lead da pessoa que está te oferecendo um contato. Outra coisa que um lead também pode ser aquela pessoa que entra em contato com qualquer empresa interessada em mais informações sobre um produto ou serviço. Isso aí já se assemelha mais com lead, tá? Na minha visão, como empreendedor, o que é um lead? Uma pessoa que entra em contato comigo, que tem interesse em se tornar o meu cliente. E aí a gente vai ver essa imagem aqui, que vai explicar isso um pouquinho melhor, tá? Lead, aqui é aquele tradicional funil de vendas, tá? Lead é todo mundo que entra em contato interessado em um produto, depois a gente esquenta esse lead aqui, trocando e-mails, falando um pouco mais sobre o produto, e aqui essas pessoas acabam se tornando o nosso cliente, tá? Mas eu vou condicionar lead, qualquer pessoa que entre em contato com a minha empresa a fim de contratar os meus serviços, a fim de comprar algum produto que eu tenha para vender. E por que a venda de leads é tão importante? Porque leads são o oxigênio de qualquer tipo de negócio. Pensa ao seu redor nas pessoas que têm empresas, como eu te falei, um advogado, um corretor de seguros, uma nutricionista. Essas pessoas, elas precisam de novos clientes. Para isso, elas precisam que pessoas entrem em contato com elas. Porém, um advogado, ele não tem a habilidade que você tem de marketing digital, uma nutricionista não tem essa habilidade, e aí
entra você. Você é uma pessoa que pode oferecer leads para essas pessoas. Você criando páginas, fazendo buscas. Eu já vou mostrar exatamente os passos que você deve seguir para isso, mas vamos convencionar isso. Leads são pessoas que deixam o seu contato a fim de contratar um produto. Então, você vai começar a se transformar em um vendedor de leads e a gente vai criar uma estratégia de como você deve fazer para começar esse seu negócio. Avançando um pouquinho, agora que você já sabe o que é lead, você não se preocupa que durante o treinamento a gente vai avançar, eu vou dar mais exemplos práticos. A gente sempre começa com essa parte de teoria, mas daqui a pouco eu já começo a compartilhar minha tela, mostrando como eu faço, o que eu fiz, e aí você vai entendendo mais. Mas a teoria é bem interessante também, porque você vai começar a se relacionar com clientes, você vai começar a anunciar, vai precisar tirar dúvidas, então é bom que você tenha essa base. E aí você me pergunta, mas Fernando, vender leads é difícil? E aí eu vou falar para você o seguinte, depende. Por quê? Porque eu poderia usar um monte de termo complicado e ficar enrolando aqui, falando horas e horas como isso funciona, mas a verdade é que o conceito disso é muito simples. E aí eu vou falar para você que é difícil ou fácil, vai depender do que você quer fazer, do grau de dificuldade que você vai colocar nisso, tá? A primeira constatação que a gente tem é muito óbvia. Para vender lead, você precisa o quê? Gerar leads. Senão você não gera, você não tem o que vender, né? E aí eu vou passar para você duas formas que existem para você começar o seu negócio de leads, tá? Eu batizei uma de forma ativa, onde você faz a busca, que você vai atrás, faz pesquisa, monta a sua lista, e a outra é a passiva. Eu já vou passar um pouquinho mais de detalhes para você. Então, na sua colinha aí, no seu material de estudos, vamos deixar anotado que existe a forma ativa e a forma passiva. Antes de eu te explicar como cada uma delas funciona, eu já te falo. A ativa, ela é mais fácil de fazer e vai fazer com que você crie a sua lista de forma muito mais prática e muito mais rápida. Por outro lado, os leads são um pouco menos qualificados, mas você consegue entrar nesse mercado de forma um pouquinho mais rápida, um pouquinho mais simples. A forma passiva, ela é bem mais trabalhosa, porém, ela vai te oferecer leads um pouquinho mais qualificados. Vamos começar entrando um pouco mais na área prática, então. Primeiro a gente vai falar do quê? Da forma ativa. Na forma ativa, eu vou usar uma ferramenta chamada CaptaLeads para que a gente encontre no Facebook leads completos de profissionais de qualquer nicho que você possa imaginar, para a gente reunir os resultados que a gente obteve e vender pacotes de leads, tá? A gente vai fazer uma prospecção, a gente vai buscar, por isso que a gente está sendo ativo. Então eu vou dar dois exemplos práticos que eu já utilizei. Eu venho do mercado gráfico, tá? Eu já tive participação em uma fábrica de CDs e também em uma gráfica de cartão de visita. E eu vou te dar como exemplo duas das minhas ações que foram muito bem sucedidas. Primeiro de tudo, lembra que eu te falei que eu trabalhava com CD. Nessa fábrica de CD, o público principal eram artistas. Então, quanto mais e-mail e telefone de artistas eu tivesse, maiores eram as chances de eu vender mais CDs. Então, eu peguei uma ferramenta chamada CaptaLeads, que é a patrocinadora aqui do nosso treinamento. Então, eu fui uma ferramenta como essa, que é o CaptaLeads, e lá eu comecei a fazer buscas, por exemplo, como DJ São Paulo. E aí eu colocava aqui 100 resultados. E aí, ó, eu vinha recebendo e-mail, telefone, e-mail, Facebook, eu ia adicionando essa galera, entrava nos sites, ó. Então eu ia criando listas para me atender. Na verdade, essa ferramenta foi criada mais ou menos com esse propósito, tá? Então eu fazia aqui a reunião de DJs, eu procurava, por exemplo, dupla sertaneja. E aí eu ia recebendo dados, ó, ia pegando aqui Avenida Jorge Teixeira, ia pegando aqui Ed e Júlio. Então eu chegava e mandava uma mensagem para essa dupla. Olá, tudo bem? Será que vocês estão interessados
em duplicar CD. Então tem muitos dados aqui. Eu ligava para algumas bandas e o trabalho ia fluindo bem legal. Então é isso que eu chamo de prospecção ativa. Você definir o nicho que você quer de atuação e você partir para a luta para gerar a sua própria lista. E agora eu vou te mostrar o caso que mais gerou resultado para mim. Então, banda de pagode você pode procurar também, ó. Então tem aqui, ó, banda Pagodengo. Aí vai pegando e-mail, que nem eu falei. Eu ia fazendo essa lista e ia reunindo até ficar bem grande e bem completa. E aí, usando o Capitaleads, eu consegui e-mail e telefone de mais de 3.500 artistas. Com esses dados em mãos, eu criei promoções, mandei e-mail, telefonei, fiz anúncio no Facebook para público semelhante e as vendas cresceram muito, tá? Então é isso que eu chamo da captação ativa. E o segundo caso que eu fiz que deu muito certo, eu acredito muito no marketing de nicho, tá? Por quê? Porque a forma que a gente atende um advogado é diferente da forma que a gente atende um fotógrafo. Pensando nisso, na época, eu tinha feito um site que era cartão de visita advogado.com.br ou .com. É esse daqui. Deixa eu ver se esse aqui está no ar também. E aí tinha esse aqui que era de psicologia, mas enfim, a linguagem que a gente atende um advogado, né? Olha aqui, o arte parece de advogado, tem a balança, tem aquela carona de advogado, é diferente de um psicólogo, né? Porque o psicólogo tem o símbolo da psicologia, tem mais a aparência, né? Então eu acredito bastante nisso, né? Em você atender cada cliente com uma abordagem diferente. Por isso eu criei esse tipo de site. E aí, depois que a gente criou esse tipo de material, o que eu precisava? Eu precisava me comunicar com advogados, com nutricionistas e outros profissionais. Então, o que eu fiz? Eu comecei a usar o Capitaleads para fazer buscas, por exemplo, advogado SP. E aí, ó, eu consegui muitos dados de muitos advogados. E com isso em mãos, mais uma vez, a gente mandava e-mail, a gente telefonava, a gente entrava em contato através do Facebook, a gente entrava no site da pessoa para pegar mais dados. E isso foi de forma muito automática, tá? Então, advogado de São Paulo, depois a gente fazia buscas para advogados no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, eu pagaria muito caro por esse tipo de trabalho, porque na época a gente começou a fazer isso manualmente, não existia o Capitaleads que me dava os e-mails assim, já prontinhos e separados. E eu lembro que na época, usando o Capitaleads, a gente conseguiu gerar o telefone de mais de quase 400 manicures só aqui em São Paulo, e aí a gente ligava, falava que a gente tinha cartões especiais para manicures, tudo certinho, e com isso a gente vendia mais. Por quê? Porque a gente oferecia para manicure um cartão que tinha a unha, que tinha o esmalte tudo certinho, a gente estava falando com o público certo, tá? E o Capitaleads permite que você venda pacotes de leads exatamente iguais a esses que foram tão importantes para mim. E aí o seu desafio vai ser exatamente esse: encontrar empresas que precisem de leads de determinados nichos para você vender. Por exemplo, imagina que você vai prestar um serviço para uma empresa que distribui cosméticos. E aí você vai vender para essa empresa uma lista de empresas de salões de beleza que compram esse tipo de produto. Uma empresa que vende material para pet shop. Você vai vender para essa empresa uma lista de pet shop. E é isso que você vai fazer com o Capitaleads, né? Então você sabe alguma empresa aqui que vende material de pet shop, a gente procura aqui Pet Shop São Paulo.
E aí você vai falar para essas pessoas, ó, eu consigo para você uma lista com 25, 100, 500, 1000 telefones, e-mails, Facebook de pet shops. Quanto você está disposto a pagar por isso? A título de exemplo, eu acho que eu estaria disposto a pagar aproximadamente R$1 a cada lead de advogado, tá? Então eu teria pago R$500 por uma lista de 500 leads e eu tenho certeza que nesse exato momento existem muitas empresas que estão precisando de uma lista tão bem feita como essa, e aí cabe a você fazer as buscas, fazer a captação de cliente. Não se preocupa que no decorrer do curso eu vou te ensinar todos os passos necessários para você se transformar em um grande vendedor de leads. Então, essa é a prospecção ativa. Identifica um nicho, faça uma busca e tenha listas preparadas para você vender, e no final eu vou mostrar para você como você vai criar a sua própria loja de leads. E agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a captação passiva. A captação passiva, vamos partir de um exemplo que eu dei lá no nosso livro. Se você não fez download ainda, eu vou deixar o link também para você fazer download. Então, todo esse treinamento é baseado no livro, o Vendedor de Leads, que eu escrevi com muito carinho para você, espero que você goste. Então, vamos lá, na captação passiva. Vamos supor que você conheça um advogado que seja especializado em divórcio, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa assustadora para você. Vamos dar uma olhada no Google para você perceber como as coisas são e onde que você pode entrar. Se um advogado vai no Google hoje fazer um anúncio para advogado divórcio, ele vai pagar cerca de R$8 por clique. Imagina um advogado pequeno aí do seu bairro que não tem a menor noção de marketing digital, não sabe criar squeeze page, não sabe criar página de captura. Ele vai gastar uma verdadeira fortuna para conseguir leads e ele não vai conseguir converter porque o site dele não é otimizado e por aí vai. Olha só isso, ó. Advogado especialista em divórcio, R$20 por clique. É um absurdo isso, isso é muito, muito caro. Advogado divórcio SP, R$13 por clique. Se você não sabe o que eu estou fazendo aqui, essa é uma ferramenta de palavras-chave do Google, que ela mostra a quantidade de busca que uma palavra-chave tem e o preço médio por clique. E eu acredito muito no trabalho de vendedor de leads justamente por causa disso. Porque anunciar no Google, anunciar no Facebook, está se tornando cada vez mais caro. E você precisa ajudar essas pessoas a conseguirem leads, mas sem pagar R$13 por clique. É o que eu estou falando de clique, não estou falando nem por lead. Imagina se uma pessoa que está pagando R$13 por clique, ela precisa aí, por exemplo, de 50 cliques para conseguir um lead, ela vai ter que pagar R$650 para ter um lead, tá? Se você conseguir vender um lead por 10 ou 15 reais para essa pessoa, não é nada absurdo. Então, deixa eu voltar pro exemplo. Vamos pensar que você conheça um advogado especialista em divórcio e aí você senta com ele, convida para uma reunião, você vai falar, ó, eu me tornei um vendedor de leads, e aí você vai falar, a cada lead qualificado que eu conseguir para você, você vai me pagar 5, 10, 15 reais, tá? Com o negócio fechado, você vai entrar em ação, você vai precisar criar um site ou um blog, alguma coisa, uma página de captura com assuntos relacionados a divórcio, tá? Você não precisa nem criar esse tipo de conteúdo. Você pode encontrar na net os melhores artigos sobre divórcio e criar um blog sobre isso, tá? Um blog do divórcio. Existe alguma coisa? Ó, tem um blog de uma divorciada, enfim. Você pode reunir um blog e aí você vai começar a ficar ranqueado no Google, mas nesse blog sempre você precisa fazer o seguinte. Deixa eu te dar um exemplo. E com o seu blog sobre divórcio, você vai colocar uma série de opções de captura. Vamos supor, esse aqui é um exemplo clássico que eu criei para um cliente que dá muito certo. Ó. Aprenda como afiliados a AliExpress usam. Esse aqui é um treinamento para vender técnicas de Facebook para afiliados do AliExpress, tá? Vamos tentar visualizar isso como se fosse uma página de divórcio. Então, baixar um e-book sobre táticas de divórcio, a pessoa clica, ela vai ser direcionada para uma página para ela deixar o e-mail dela e fazer download. E aqui, ó,
receba conselhos de um especialista sobre divórcio. A pessoa digita o e-mail dela, ela já se torna um lead. Depois você coloca outra opção. Receba aconselhamento em um especialista sobre divórcio. Não quebre mais a cabeça. Saiba o que um especialista sobre divórcio tem para te dizer. E aí a pessoa cadastra aqui, recebe os dados. Tem também outra opção. Quer saber tudo sobre divórcio? Digite aqui o seu e-mail. Com isso você vai começando a criar a sua lista de pessoas que têm interesse em saber sobre divórcio. Por que que uma pessoa está procurando informações sobre divórcio na internet? Porque ela pretende se divorciar. Se ela pretende se divorciar, ela vai precisar futuramente da pesquisa vai precisar futuramente do auxílio de um advogado. Por isso que a gente precisa pegar os dados dela aqui para que a gente comece a enviar informações sobre os advogados. E aí que todo mundo vai se dar bem. Deixa eu dar um exemplo muito legal para você também. Você está vendo como é caro para você anunciar um advogado especialista em divórcio? Deixa eu pegar a título de provocação um negocinho legal para você ver. Olha só. Olha essa palavra aqui, ó. Minuta de divórcio. O clique dela custa 3 centavos. Você viu lá que tinha a palavra que custava 20 reais? A pessoa que está procurando uma minuta de divórcio, ela provavelmente precisa de um advogado especializado em divórcio, só que talvez ela não tenha isso em mente. Então você pode ter um exemplo de minuta de divórcio no seu site, no seu blog, e a mesma coisa, tá? Você vai ter aqui um post, como por exemplo, você ia fazer aqui, ó. Baixar minuta de divórcio. No blog do divórcio, tá? Você vai ser dono do maior blog sobre divórcio do Brasil. E aí, nessa página de baixar minuta de divórcio, você vai deixar a minuta aqui e você vai colocar bem grande. Opa, peraí, talvez se você preencher essa minuta sozinho, você pode ter problemas. Que tal obter auxílio de um especialista? Preencha e receba direcionamento, aconselhamento 100% grátis. Você vai estar pagando 3 centavos no clique para gerar um lead, porque as chances de alguém preencher os dados, os formulários que vão estar na sua página, vão ser bem maiores. E aí você vai procurando outras palavras, tá? Partilhas de bem, divórcio, 4 centavos. Tudo que está aqui, essas palavras baratas, são pessoas que precisam de divórcio. Essas pessoas vão precisar de um advogado cedo ou tarde. Por isso que você deve já criar suas páginas baseadas nessas palavras-chave, tá? Sempre criando uma série de capturas. Você podia fazer, por exemplo, uma minuta de divórcio. Deixa eu achar uma aqui no Google. Minuta de divórcio. Você pode pegar um PDF como esse aqui e fazer naquele esquema de captura. O que é isso? Digite seu e-mail e faça download da petição de divórcio. E aí quando a pessoa faz download, essa pessoa automaticamente já se torna um lead. Você pode pedir o telefone dessa pessoa. Então, tá dando para você entender a parte da captação ativa, da captação passiva. Na captação ativa, a gente vai em busca de uma empresa de dados e oferece um pacote fechado. Na captação passiva, a gente cria formas, estruturas, mecanismos de pessoas que têm interesse em determinado assunto, deixem os seus dados para que a gente ofereça alguma coisa em troca. E com isso a gente vai criando uma lista muito grande, tá? É isso que eu chamo da captação passiva. Você criar estruturas, criar páginas. Mais para frente eu vou te mostrar os meus exemplos de páginas de captura que geraram excelentes resultados para você entender melhor e como eu vendi isso por um preço bem legal. A vantagem da captação passiva é o quê? Você vai ter leads quentes. Por quê? Porque as pessoas estão buscando a solução de um problema. A pessoa que está procurando como se divorciar, ela quer divorciar, então ela vai precisar de um advogado. Então você vai criando esses mecanismos, tá? As pessoas estão realmente interessadas naquele momento no assunto que você tem, a lista que você está gerando. Com isso, as chances de você gerar
o negócio para o seu cliente vão aumentar bastante, tá? Na minha visão, os leads gerados através da captação passiva, eles são mais caros do que os leads gerados na forma ativa. Só que o da ativa a gente consegue criar uma série de listas. Imagina aí você com 500 listas no bolso e você consiga vender cada uma dessas listas por 20, por 50 reais aí. Acho que a coisa começa a ficar bem interessante, né? Se a gente tiver 500 listas e conseguir vender por 50 reais, você consegue ganhar aí seus 25 mil e não estou falando nenhuma loucura, tá? Uma coisa que eu falo para você prestar bastante atenção. Um lead, ele não precisa ser vendido exclusivamente para apenas um cliente. Você pode ter 2, 3, 5 advogados especialistas em divórcio e vender o mesmo lead. Porém, você precisa ser muito ético e no momento da venda você deixa bem claro que você pode vender o mesmo lead para 1, 5 ou 10 escritórios diferentes, tá? Mas tenha em mente que o lead exclusivo vale muito mais. Se você sentar com o advogado e falar para ele, ó, esse lead eu vou vender única e exclusivamente para você, por isso que esse lead vai custar 15, vai custar 20, vai custar 30 reais. Já um lead que não é exclusivo, você vai conseguir vender aí por 3, por 5 reais. Aí para e pensa, o que vale mais a pena? Você ter 7 clientes te pagando 3 reais pelo mesmo lead ou você ter apenas um cliente te pagando 20 reais? Vai depender do seu modelo de negócio. Eu não tenho uma fórmula exata, isso vai partir da sua visão de negócio. Eu acredito muito nas duas formas, mas no decorrer do livro você vai entender como combinar as duas formas, a captação ativa e a passiva. Mas desde já eu deixo para você, comece a identificar no seu círculo de amizade, nas pessoas que você conhece, nos fornecedores da sua empresa, empresas que precisem de leads segmentados e ofereça pacotes que você consiga gerar através do Capta Leads, tá? O que eu estou falando aqui? Ó, essa loja, por exemplo, Empório do Cabeleireiro. Você pode usar o Capta Leads. Deixa eu pegar aqui, barra painel. E oferecer para essa empresa, ó, mailing de cabeleireiro de São Paulo. Ó, você vai ter o e-mail, vai ter o telefone, e aí você pode, porque essa empresa aqui ela é Empório do Cabeleireiro. O público-alvo dela são cabeleireiros. Se você oferecer esse tipo de lista para vender chapinha, para vender esse tipo de produto, as chances é que eles vão ter muito interesse. A mesma coisa, essa empresa aqui, ó, Marketing Med, eles fazem comunicação e marketing para médicos. Se você oferecer uma lista de dermatologistas, aí você vai encontrar aqui e-mail, telefone de dermatologista, e são listas muito valiosas. Então essa é uma ideia que eu ofereço para você, identificar empresas que precisam de leads segmentados e oferecer pacotes que você consegue gerar através do Capta Leads. E aí você pergunta para mim, qual é a melhor forma de captar leads, ativa ou passiva? E a resposta é muito simples e cômoda. Depende. Depende do quê? Do seu cliente, da sua disponibilidade de tempo, porque você já viu que a forma passiva ela é bem mais difícil do que a forma ativa, tá? E também do seu conhecimento técnico. Para mim é fácil criar página de captura, fazer anúncios no Google, essas coisas. No final do treinamento você já vai sair com uma visão mais clara disso, então não se preocupa, mas vai depender bastante também. Como eu disse lá atrás, leads gerados através da forma passiva são mais qualificados e valem mais dinheiro. Porém, o tempo que você vai gastar na obtenção desses leads vão ser muito maiores. Já os leads gerados no Capta Leads são mais baratos, mas são muito mais simples de serem obtidos, tá? Então você consegue fazer a análise do seu tempo, da forma que você pretende trabalhar. Com o Capta Leads, você em um dia só, você pode criar 100 listas com 100 pessoas e diversos nichos e vender isso por preços interessantes. Eu vou mostrar no finzinho do treinamento uma loja que eu vi nos Estados Unidos que usa esse conceito aí que pouca gente está fazendo no Brasil, que pode dar bastante certo para você. E para mim, o ideal é você trabalhar das duas maneiras.
porque dessa forma você vai poder atingir todo tipo de cliente, desde o cliente que está disposto a pagar 30, 50 centavos por lead, até um cliente mais qualificado que vai estar disposto a te pagar 10, 15, 20 reais por um lead. Então, faça o teste, identifique a sua audiência e a forma que você pode trabalhar, que eu tenho certeza que você vai ter excelentes ideias. Então, para fixar, vamos para um pouquinho mais de teoria. Lembrando, leads gerados por um programa como Captaleads são mais baratos, porém eles são mais fáceis de serem obtidos, tá? Em apenas um dia, você pode criar centenas de listas em diversos nichos e vender por preços interessantes, tá? Então, se você ainda tem um pouco de dificuldade de estruturar esse negócio, você está querendo um negócio mais fácil, que não demande muito tempo, pensa bastante na captação ativa e aí o Captaleads vai ser o seu melhor amigo nesse processo. E agora, para você que tem interesse nessa parte da captação passiva, eu vou falar para você sobre o poder do conteúdo. E eu vou mostrar para você que fama é dinheiro, tá? E fama é realmente, com a internet é muito fácil. Eu vou mostrar para você um passo a passo de como você pode fazer isso agora, dar algumas dicas bem legais. Mas deixa eu te passar um insight que é muito importante para você, tá? Estudos da Nielsen, que é um instituto muito sério, apontam que 90% dos internautas seguem as recomendações encontradas nos sites que visitam. Então imagina você, a gente vai falar mais uma vez sobre aquele lance do divórcio, tá? Se você criar um site de qualidade, você se tornar uma referência no assunto de divórcio ou qualquer outro tipo de assunto, como alguns outros que eu vou mostrar para você, você vai ganhar credibilidade, autoridade e crédito. Com isso, os visitantes do seu site vão querer contratar os advogados que você indicar. E com isso, por consequência, tá? Os leads que você gerar vão ser ainda mais qualificados, vão valer mais dinheiro. O que eu estou falando aqui? Você tem o maior blog do Brasil sobre divórcio. Quando você tem a captura lá, você se torna famoso, você vai mandar e-mail para sua lista falando assim: eu vou entrevistar hoje o Dr. João das Couves, que é o maior advogado de divórcio do Brasil. Se você está precisando de informações sobre divórcio, eu recomendo fortemente que você se cadastre nesse link que eu estou te mandando aqui, que você vai receber uma informação especial do Dr. João. Com isso, as pessoas, você está transferindo a sua autoridade. E aí o seu lead vai valer mais, porque as chances das pessoas quererem contratar o Dr. João vão ser bem altas, tá? Então pensa em assuntos que você possa criar, que você possa ter um blog, que você coloque a sua cara, que você se torne uma grande referência nacional, porque você vai conseguir vender muitos leads. Você vai conseguir gerar bastante dinheiro através do seu conteúdo, tá? Quando você é confiável, as pessoas confiam em você e te respeitam, as pessoas vão prestar muito mais atenção na sua recomendação. Vamos pegar um exemplo bem atual. Vamos supor que você está na onda aí da culinária e você está louco para fazer um curso de culinária. E aí você começa a buscar na internet e você cai no blog de um dos jurados do MasterChef. E lá um desses jurados do MasterChef, que são chefes famosos e renomados, estão falando bem da escola X de culinária. Você provavelmente vai buscar mais informações dessa instituição. Por quê? Porque é uma autoridade que está fazendo essa indicação, tá? E acredita em mim, você ser famoso como um desses chefes do MasterChef não é impossível, tá? Porque em pequenos nichos você pode se transformar em uma celebridade. Aproveite isso, se torne uma celebridade através de canal de YouTube, através de blog, de conteúdo de valor, que você vai conseguir gerar listas e leads de extremo valor. Esse é o passo a passo que eu dou. Escolha um tema, aí eu dei o tema do divórcio, torne-se referência, ofereça conteúdo de valor, entreviste outras autoridades e quanto mais fama e o seu blog tiver, mais valor vai ter o seu lead, tá? Então você fala para mim, mas como é que eu adapto isso para minha vida? Eu não quero falar sobre divórcio. Obviamente é um tema bem específico. A minha intenção de trazer isso foi aquele exemplo que eu te dei do Google, como as palavras são caras, tá? Vamos adaptar para a sua vida. Você vai fazer uma lista das suas paixões e elencar
quais dessas paixões podem gerar negócios lucrativos. E aí você vai criar um planejamento de presença online. O que você pode fazer? Canal no YouTube, blog, fanpage, entre mais um monte de coisa. Já vou te dar um exemplo prático disso. Se você fizer um bom trabalho, você vai ter uma ótima audiência e você vai ter muitos leads quentes como caldeira de trem. Eu fiz isso para um parceiro meu, aqui eu já estava falando do efeito Masterchef, e vou te dar um exemplo. Esse meu amigo, ele pediu para eu não divulgar o blog dele por questões de privacidade, mas eu busquei algo na net que é meio parecido, tá? Esse meu amigo, ele é apaixonado por animais. E o que eu falei para ele? Cria um blog sobre bem-estar de pets, falando sobre alimentação, lazer, estética, moda. Se você quer saber, tem um monte de gente que quer saber sobre moda para cachorro, tá? E aí o que eu falei para ele fazer? Nesse site, ele colocar a opção das pessoas buscarem informações sobre convênio médico para animal de estimação. E aí, quanto mais audiência ele tivesse, quanto mais audiência ele tem, porque ele está crescendo bastante, mais gente se inscreve em baixar informações sobre esse convênio médico para animal. E o que ele está fazendo em seguida? Ele está vendendo esses leads para uma corretora de seguros que vende esse convênio médico para animal. Ele está conseguindo vender cada pacote de 10 leads por R$50, R$5 cada lead. Então, é um negócio que é bom demais, é muito bom. Porque eu falei para ele, cria essa lista primeiro e aí você vai ligar para corretores de seguro e vai falar, olha, eu tenho uma lista de 100 pessoas interessadas em seguro para cachorro. Você não quer entrar em contato com essa lista? E aí eu vendo para você cada lote de 10 leads por R$50. A segunda pessoa que ligou, ele já conseguiu fechar negócio. Então eu deixei aqui um exemplo, tá? Por exemplo, aqui, blog do cachorro. Não é o site dele, mas é um site similar. E aí olha que interessante, as pessoas falam sobre a paixão delas, sobre raça, sobre carrapato, enfim, você sabe que quem gosta de cachorro mesmo, né? E aqui do ladinho você tem essa opção, ó, de colocar um plano de saúde pet. Você consegue gerar a lista. Aqui eu não sei se ele está direcionando para um link, tá? Mas já tem uma página de captura, nome, e-mail e DDD. Cada vez que alguém clica nesse link, ele está gerando lead e você pode vender. É isso que eu estou falando. Existem diversas formas de você falar sobre a sua paixão e, ao mesmo tempo, ganhar bastante dinheiro, tá? E quem está ganhando com isso? Não é só o meu amigo que está ganhando dinheiro com o site dele sobre pet. O corretor também, porque em vez dele pagar uma fortuna para fazer anúncios no Google, ele não sabe fazer isso, ele já está recebendo de forma totalmente mastigadinha uma lista de leads. E aí eu falo para você, faz uma lista de coisas que você tem interesse, que você tem paixão e você pode criar um blog como esse para fazer essa captação passiva e vender muitos leads. E aí você fala para mim, por que você fala tanto de vender lead? Esse negócio funciona mesmo? Eu garanto para você, toda empresa precisa de lead. É fato, o lead eu sempre assemelho ele como se fosse o oxigênio da empresa. Se você não tem oxigênio, não tem como sobreviver. Se uma empresa não tem lead, não tem cliente, ela vai fechar. Por isso que angariar clientes com frequência é fundamental. E tudo começa através da prospecção de leads. Só que prospectar leads não é fácil. Talvez para a gente que conhece marketing digital, isso é fácil. Mas imagina um amigo seu que tem aquela empresa pequena, empresa de pequeno, médio porte. O seu amigo atende telefone, faz entrega, faz pagamento, cuida da produção e se bobear faz faxina e cafezinho, tá? Não tem demérito nenhum nisso, mas a pessoa é totalmente sobrecarregada. Ele não tem tempo de estudar, aprender e aplicar a tática de captação de lead. A pessoa não tem capacidade de fazer isso, tá? Porque o marketing digital é um ramo complexo. Para você que estuda, se você ver esse curso até o final, você vai estar apto para criar sua página de captura, você vai conseguir gerar a sua lista. Mas as pessoas não têm tempo de fazer isso. E é aí que você entra. Você pode ser a salvação de inúmeras empresas que não têm uma pessoa ou uma equipe especializada na geração de lead. E essa é uma grande oportunidade que está à sua espera. Faz uma pesquisa no Google, ó, dá uma olhada aqui no que eu vou falar.
Vai lá e procura assim, ó, venda de leads. Comprar leads. Olha aqui, ó, leads e vendas, conversão, vendedor aqui, ó, geração de leads, vem, Insight Media. São empresas especializadas na vendas de lead. Você acha que existe tanta empresa assim vendendo lead por quê? Porque dá dinheiro, porque é um negócio muito, muito bom. Olha quanta coisa. E eu vou deixar para você uma lição de casa, tá? Se você quiser, envie um e-mail para essas empresas e fala que você tem uma gráfica e precisa de e-mail e telefone de 1000 advogados para fazer uma ação de marketing. E começa a se aprofundar no preço que essas empresas vendem esses leads. Você vai ver como existe um mercado muito grande e promissor para isso, tá? E eu afirmo para você sem medo de errar, lead é caro e dá para você ganhar bastante dinheiro com isso, tá? Hoje foi um dia de muita teoria, mas na próxima aula eu já vou mostrar para você como se aprofundar nesse mercado, vou te mostrar como criar listas mais valiosas, como começar o seu negócio, como você deve fazer para conseguir clientes, conseguir tráfegos para suas páginas, tá? Para suas páginas de captação passiva, como conseguir leads sem tráfego. Eu vou te mostrar por que as empresas precisam de você, o que você deve fazer, você pode oferecer mais do que leads e mais ideias para você conseguir os seus clientes, tá? Eu vou te ver em alguns dias, mas desde já eu faço um convite para você acessar o site que estava aí no rodapé para você conhecer o Capitaleads. O Capitaleads é uma ferramenta que pode fazer você começar hoje a criar suas listas de captação ativa. Você vai conseguir fazer isso de forma muito fácil, tá? E tem uma série de vídeos mostrando aqui, ó, em 68 segundos, como você pode gerar leads, e mais uma série de ideias que vão ser bem interessantes para você, tá? Espero que você tenha gostado dessa primeira aula e se prepare, porque de onde veio essas informações ainda tem muito mais por vir. Mais uma vez, muito obrigado e eu te encontro na próxima aula.